Agora vamos falar então do próximo tópico, que seria, né, flora normal do corpo humano, certo? Então, na nossa disciplina de microbiologia clínica, vamos a este conteúdo. Nesse conteúdo, nós vamos trabalhar então todos os micro-organismos e a relação desses micro-organismos possui a sua flora normal. Então, um cão possui a sua flora normal, seus micro-organismos que habitualmente o colonizam. Uma ave, por exemplo, um papagaio, né, possui a sua flora normal. Um gato, um chimpanzé, um crocodilo, cada espécie possui a sua flora normal, a sua própria microbiota, que é aquela que o colonizou a partir do momento em que ele nasceu. Então, nós vamos estudar a partir de agora a microbiota normal, natural, a flora normal, né? O nosso microbioma humano. Lembrando que flora normal se aplica por quê? Porque até um tempo atrás, microbiologia era estudado, ou estudada no caso, né? Ou dentro da flora intestinal e assim por diante, tá? Mas flora, no caso, nesse caso, se relativiza aos micro-organismos que colonizam o nosso organismo. Para iniciar, então, vamos falar um pouquinho sobre as características e a distribuição dos micro-organismos desta flora normal, ou seja, desses micro-organismos que nos colonizam. No corpo humano sadio, os órgãos internos, assim como o sangue, o cérebro, os músculos, entre outros, normalmente são livres de micro-organismos, ou seja, eles não conseguem colonizar esses locais. Porém, de modo contrário, os tecidos superficiais, como a própria pele e as membranas mucosas, né? Toda a parte genitália, toda a parte de boca, as fossas nasais e tudo mais, acabam sendo constantemente, como entram em contato com micro-organismos do ambiente, são colonizados por eles. E aí diversas espécies microbianas se adaptam e colonizam essas áreas. Cada área existe, nessa área, então, uma predileção pelos micro-organismos, ou ao contrário disso, né? Os micro-organismos exibem uma predileção destas áreas para cada área. Então, cada composição de micro-organismos, nós vamos ver, então, que eles se adaptam e colonizam determinadas superfícies do organismo. Bom, a mistura destes micro-organismos regularmente encontrados em qualquer sítio anatômico é denominada flora normal, né? A flora normal pode receber do hospedeiro os suplementos alimentares, ou seja, a alimentação para esses micro-organismos, um meio ambiente estável, porque nós somos, então, o meio ambiente desses micro-organismos, temperatura constante, de acordo com o local onde ele estiver instalado, proteção e transporte. Então, a gente parar para pensar que nós somos, então, um planeta, né? Para o micro-organismo, para os micro-organismos que nos colonizam, nós damos a temperatura, a proteção e o transporte, então, para esses micro-organismos, além de um equilibrado meio, né? O hospedeiro, por sua vez, então, recebe dessa flora normal algumas coisas. Por exemplo, benefícios nutricionais. Quais benefícios nutricionais, então, que nós recebemos desses micro-organismos? Se nós pararmos para pensar, no intestino há algumas cepas bacterianas que são responsáveis pela metabolização de muitas vitaminas. Então, elas nos dão, e através dela, então, desse metabolismo microbiano, elas nos dão esse tipo de nutriente, ou seja, que nós não conseguimos produzir e nem absorver de maneira tão simples. Então, elas fazem esse processo, esse trabalho. Também, ao hospedeiro, a flora normal estimula o desenvolvimento do tecido linfático. E aqui eu faço uma observação. O tecido linfático ele tende a se desenvolver entrando em contato com os antígenos, ou seja, os quais são aqueles que nos colonizam, ou seja, que nós tenhamos contato inicialmente na nossa vida do bebezinho depois do nascimento, e vai estimulando assim
todas as células imunológicas. Então, linfócitos, né? Linfócito T, linfócito B, a produção de determinadas substâncias, moléculas e tudo mais que estão envolvidas aí no nosso sistema imunológico. Então, todo o tecido linfático, então, se estimula, é estimulado a se proliferar e a se desenvolver, né? E desenvolver toda a sua capacidade de acordo com o contato que se tem com o meio externo e com esses micro-organismos. Por isso que se fala que uma criança que na sua maior parte da vida desde o nascimento foi colocada dentro de uma redoma, ou seja, os pais inibem o contato dessa criança com o meio ambiente, ou seja, com o chão, com o solo e tudo mais, e por outras possibilidades também, outras situações, né, outros motivos, também a criança não entra em contato, essa criança, o sistema imunológico dessa criança não consegue se desenvolver ao nível de uma criança, por exemplo, que brinca na rua, que acaba entrando em contato com o solo, com outros componentes do ambiente natural. Então, sempre é necessário estimular o contato das crianças no início da sua vida, claro, não recém-nascida, né? Mas quando ela já tem uma certa autonomia, que ela consiga entrar em contato com o meio que o cerca, para que ela consiga desenvolver esse sistema imunológico, para adquirir o que a gente chama de proteção, defesa. Ela tem que adquirir anticorpos, mas não só anticorpos, mas também estimular o sistema linfático, as células imunológicas, para que elas trabalhem a nosso favor. Então, o mais importante benefício, de maneira geral, a colonização bem adaptada da flora normal, ela exclui muitos outros organismos que possivelmente poderiam se instalar e causar doença. Então, quando se fala que os nossos micro-organismos, os colonizadores, os naturais, eles também fazem, a princípio, uma proteção ao nosso corpo, ou seja, eles trazem essa proteção, pelo simples fato de que eles, quando competem com a microbiota patogênica ou nociva, eles acabam impedindo e excluindo esses micro-organismos que tentam se instalar no nosso organismo, mas que não vão nos fazer bem. Então, essa competição, esse equilíbrio que há entre eles é benéfico para o nosso corpo. Então, quando você imaginar que, pelo fato de você se sentir saudável, você não possui nenhum tipo de micro-organismo em seu organismo, isso é mentira, tá? Isso não é real. Na verdade, nós carregamos no nosso organismo milhares, zilhares de bactérias, fungos, vírus, entre outros. Por quê? Nós somos seres vivos e também fazemos ou temos, né, essa interação com outros organismos e micro-organismos. Então, nós não estamos, mesmo que vamos assim, nos sentimos bem, saudáveis, nós não estamos sem nenhum micro-organismo. Na verdade, nós estamos com um organismo em equilíbrio com a nossa flora normal. Então, gravem muito bem, nós nunca estamos sozinhos, tá? É uma frase que eu gosto de dizer. Se você está se sentindo sozinho, você não está sozinho. Porque você sempre é acompanhado e carrega para todos os lados para onde você vai uma infinidade de bactérias, fungos e vírus. Ah, mas eu não estou doente e não tenho vírus. Tem sim. Nós temos vários micro-organismos que coabitam o nosso organismo. Então, nosso corpo, em determinadas áreas, em várias áreas, é povoado, é colonizado por esses micro-organismos, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, tá? É sabido, então, que a flora normal é adaptada para o seu respectivo hospedeiro, mas provavelmente por interações bioquímicas entre a superfície de componentes da bactéria e do hospedeiro, tendo a função de aderência. Então, resumindo e traduzindo esse trecho, cada micro-organismo ele se instala em determinada área do nosso corpo, seja superficial ou interna, né, no caso do intestino, e esse micro-organismo tende, essa bactéria, esse fungo, esse vírus, tende a formar uma interação bioquímica conosco. Então, a nossa pele, por exemplo, as nossas mucosas, a mucosa intestinal, toda a boca também, possui essa flora, esses micro-organismos, que estão agarrados a essas superfícies por meio de interações bioquímicas. Ou seja, eles conseguem se fixarem ali e não nos fazer mal, tá? Então, a gente acaba coevoluindo com esses micro-organismos.
e é por meio da aderência. Então, quando nós falamos lá no início do nosso curso lá da microbiologia 1, que existem alguns componentes bacterianos que são úteis para a aderência, a gente agora vai falar dessa aderência, né? Estamos falando que ela é necessária no caso desses micro-organismos que são bons, que são benéficos, e no caso daqueles que são patogênicos, também tem a mesma função, para aderir, se agregar, né? Ficar grudadinho ali na superfície do nosso corpo. De modo geral, então, há duas razões para que a flora normal bacteriana seja usualmente localizada em alguns locais particulares, né? Primeiro, a flora normal ela vai exibir uma preferência tecidual, ou, no caso, uma predileção pela colonização, muitas vezes também conhecida como tropismo tecidual. Então, por exemplo, nos ouvidos, no pavilhão, nós temos ali uma quantidade e um número de espécies bacterianas que são específicas daquela área. Então, é sabido que nesse local nós vamos encontrar espécies bacterianas XYZ, por exemplo, né? Estou aqui colocando, enfim, para explicação. Porém, nós também poderemos encontrar em outros locais essas bactérias, essas espécies, mas ali a gente já sabe que existem essas bactérias que são naturais, que são normais se alocarem ali. Segundo, a maioria das bactérias são capazes de colonizar especialmente um tecido ou superfície em particular, usando seus próprios componentes de superfície, que a gente já estudou lá no início do conteúdo, né? Como a cápsula, a própria parede celular e assim por diante. Estes, então, funcionam como ligantes a receptores específicos localizados no local, no sítio da colonização. Então, no intestino, nós vamos ter estruturas que seriam os receptores, que vão fazer com que essas bactérias fiquem aderidas. Então, toda a flora intestinal, ela é composta por bactérias, entre outros micro-organismos, que ficam ali aderidas, utilizando esses componentes de superfície da própria bactéria e os receptores específicos do intestino. Vamos agora para a composição da flora normal, tá? A flora normal, então, ela é diferente para vários animais. E principalmente para nós, que é o que nós estamos conversando hoje sobre o nosso organismo humano, né? Também vai diferenciar essa flora normal de acordo com a idade, o sexo, a dieta ao qual essa pessoa está habituada, a temperatura, entre outros fatores. Algumas bactérias, então, são encontradas regularmente em locais anatômicos particulares. Outras estão presentes só ocasionalmente ou somente em alguns momentos da vida do hospedeiro. Eu coloquei para vocês uma imagem ali que foi feito um estudo, então, onde os pesquisadores analisaram 242 adultos saudáveis em busca de micro-organismos. As amostras foram, então, nas 15 partes do corpo do homem e 18 partes do corpo da mulher. Né? Na boca, 9 amostras, incluindo a saliva, gengiva e garganta. No intestino, as amostras foram as fezes. Na pele, eles utilizaram, então, 4 amostras, incluindo a região atrás da orelha e do cotovelo. Das vias respiratórias, então, foi as narinas e da vagina, 3 amostras. O objetivo desse estudo seria determinar quem são esses pequenos habitantes do corpo humano para entender a relação entre eles e o desenvolvimento de doenças. Quais foram as conclusões, né? Há mais de 10 mil espécies de micróbios no corpo humano. Determinadas bactérias podem ser abundantes em pessoas saudáveis e rara em outra. Todos os indivíduos têm micro-organismos patógenos que podem causar doenças, mas em pessoas saudáveis, eles vivem em harmonia com os outros micróbios. E quais seriam as funções desses micro-organismos, né? Qual é a função ou as funções que eles desenvolvem? Produzem vitaminas e anti-inflamatórios, como eu já tinha comentado anteriormente. Agora, nós vamos estudar a flora normal da pele, né? Um adulto é recoberto
com aproximadamente 2 metros quadrados de pele. É pele pra caramba, né? A densidade e composição da flora normal da pele varia com a localização anatômica, ou seja, de aonde, né, nós temos o local que a gente vai estudar. A alta umidade, por exemplo, das axilas, virilhas e áreas entre os dedos dos pés suporta a atividade e o crescimento das grandes quantidades de células bacterianas. Mas a densidade populacional, na maioria dos outros sítios, é relativamente baixa. Coloquei aqui para vocês uma imagem então daquele estudo, né, que é a microbiota normal da pele. Bom, primeiro, aqui seria uma análise do microbioma da pele de 10 voluntários daquele estudáveis e identificou 19 filos de bactéria. 4 filos foram predominantes. As populações compostas por bactérias seriam em B aqui, né? Então, a gente tem em A, que é a análise do microbioma da pele, e aqui em B, a população composta. Então, em A aqui, o que a gente percebe? Que a maior parte dos micro-organismos que compõem esse microbioma da pele são actinobactérias. Em segundo lugar, nós vimos aqui que são as firmicutes, que são gram-positivas. Depois, nós temos aqui nas gram-negativas as proteobactérias, com 15,5%, e depois os bacteróides, 6,3%. E outros micro-organismos aqui, detectados, mas não identificados, contam aí com 1%. No material ao lado, nós temos as populações, né, por algumas bactérias, dessas bactérias, como ficou essas populações. No caso de uma pele sebácea, aquela pele oleosa, tá? Nós temos, em grande maioria, por Propionibacterium, depois Staphylococcus, Corynebacterium, Beta-Proteobacteria, Flavobactérias e outros, que não foram identificados. Numa pele úmida, nós temos primeiramente Corynebacterium, depois Staphylococcus, depois Beta-Protobacterium, em seguida Propionibacterium, depois Flavobacterium e outros. Já na pele seca, nós vamos ter as Beta-Protobactérias, depois as Corynebactérias, em seguida aqui as flavobactérias, depois propionibactérias, estafilococos e depois outros. Então, vocês veem que dependendo do tipo de pele, nós vamos ter uma composição microbiana diferenciada, tá? Lembrando que esses outros são aqueles micro-organismos que não podem ser analisados, identificados e tudo mais, porque ainda não se tem condições. A maioria dos micro-organismos da pele é encontrada nas camadas mais superficiais da epiderme e na parte superior dos folículos pilosos, né? Nesses locais encontram-se os micrococos, que são os Staphylococcus epidermidis, os micrococos espécies e as Corynebactérias. Esses micro-organismos geralmente não são patogênicos e considerados comensais, convivem conosco. Porém, algumas vezes os Staphylococcus aureus, por exemplo, potencialmente patogênicos, são encontrados nas mãos, particularmente em indivíduos que são portadores dessas bactérias. E aí podem, ocasionalmente, causar alguns problemas bem complicados, tá? Então, o que eu coloquei para vocês ali? Primeiro, uma imagem de como é a nossa pele em camadas. Então, nós temos a parte da derme, que é composta pela camada reticular e pela camada papilar. E acima, então, fica a epiderme, onde os micro-organismos se multiplicam acima dela, certo? Aqui nós vemos alguns exemplos de micro-organismos, né? De estafilococos, de micrococos. Aqui eles também, e em placa de Petri é assim que a gente observa eles no laboratório, certo? É assim que a gente consegue vê-los. Porque aqui nós estamos vendo em colônias, aqui nós estamos vendo ele agrupados, mas aqui em colônias. Colônias pode ter até 100 milhões de bactérias, né? Cada colônia. Flora normal do trato respiratório. As narinas são densamente colonizadas, principalmente por Staphylococcus epidermidis e as coronabactérias. Por Staphylococcus aureus, sendo o local mais importante carreador dessas bactérias. A nasofaringe é colonizada por Streptococcus alfa ou não hemolíticos. Nós vamos estudar o que seria esse alfa, beta, hemolítico, gama hemolítico, mas lá no segundo módulo. Mas é interessante vocês já começarem a se familiarizar. Também encontramos na nasofaringe as neceiras, né? E algumas vezes por patógenos também encontramos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza e a Neisseria meningitidis.
que também podem ocasionalmente ser infectantes patogênicos. Então, nesse caso, as narinas, né, nessa região, a gente tem esse tipo de micro-organismos, essas espécies. E mais a nasofaringe, então, nós vamos ter outros micro-organismos que podem, ocasionalmente, e na verdade, na maioria das vezes, né, colonizar esse local. Então, a gente está vendo aqui, de cima para baixo, os micro-organismos que estão elencados aqui, né? Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, assim por diante. Essas imagens são todas de microscópio e de microscopia eletrônica. O trato inferior, no caso a traqueia, os brônquios, os tecidos pulmonares, são geralmente livres de micro-organismos, devido à ação de limpeza do sistema imunológico do próprio epitélio, né, que é ciliado e delimita esse local. Acaba expulsando esses micro-organismos. Se esse epitélio, no caso, se esse local for danificado por algum motivo, o indivíduo pode ser bastante suscetível à infecção de patógenos provenientes da nasofaringe, aqueles que a gente viu anteriormente, os haemófilos, os streptococcus e assim por diante. E aí podem incidir, ou seja, resultar em doenças, né, e complicações. Então, essa área toda aqui, geralmente, naturalmente, ela é livre de micro-organismos, certo? Mas alguns, como os haemófilos e os streptococcus, né, eles podem colonizar e causar infecções um tanto quanto sérias, inclusive a própria pneumonia. Então, aqui o que nós temos nessa imagem? É um sistema respiratório humano e os micro-organismos que são geralmente relacionados às infecções e nos locais indicados ali. Então, de acordo com a quantidade, ou melhor, a coloração que nós temos aqui, de vermelho para azul, então, vermelho acima de 60 microns, né, de partículas que vão entrando, e depois quando chega aqui embaixo, que é filtrado, abaixo de 3 microns. Isso quer dizer a velocidade do ar, então, centímetros ali, e G por segundo, centímetros por segundo, né, gente? E, então, a quantidade de material que entra e vai sendo filtrado até o final, tá? Então, assim, na região do corpo, no caso, na cavidade nasal, o que a gente geralmente encontra? Staphylococcus aureus. Na cavidade oral, né? As neisseras, streptococcus e corynebacterium. Faringe, laringe, os haemófilos aqui, o vírus do resfriado comum também. Na traqueia, geralmente, não deveria, mas às vezes acontece, né? Traqueia, brônquio, a gente tem o vírus influenza. No brônquio secundário, os Mycobacterium tuberculosis, que aí a gente já começa ali falando de tuberculose, né? Também os Coccidioides imitis, né? No bronquíolo respiratório, a Bordetella pertussis. Streptococcus pneumoniae. No brônquio terminal, as pneumonias virais podem acontecer. E ao final, aqui, ductos areolares, sacos alveolares e os alvéolos, a gente pode, então, ser acometido pela Coxiella burnetii e a Chlamydophila psittaci. Flora normal da cavidade oral, né? A presença de nutrientes, de alimento e secreção faz com que esse local seja um habitat favorito, né, para uma grande variedade de bactérias. Essas bactérias orais aí incluem os streptococcus, lactobacillus, estafilococcus, corynebactérias e ainda um grande número de bactérias anaeróbicas, especialmente os bacteroides. A boca apresenta uma série de diferentes situações ecológicas com o decorrer da vida do hospedeiro, em decorrência às mudanças na constituição da flora normal. Então, se nós observarmos a boca como um local onde a ecologia, ou seja, a composição de vida ali é modificada no decorrer da nossa vida, a gente para pensar porque em determinada época da nossa vida nós estamos mais suscetíveis a determinadas infecções e em outras não, tá? Ao nascer, então, o indivíduo possui uma cavidade oral estéril, nossa boca é limpa, não tem bactéria nenhuma, mas que logo, rapidamente é colonizada por bactérias do meio ambiente, particularmente provenientes da mamãe, né? Quando a primeira alimentação acontece com o leite materno. Os Streptococcus salivarius é uma bactéria, então, predominante e pode corresponder até 98% do total da flora normal até o aparecimento dos dentinhos da criança. A erupção dos dentes durante o primeiro ano de vida leva à colonização, então, por Streptococcus mutans e sanguis,
tá? Estes iriam permanecer aí enquanto os dentes existirem. Então, aqui, a gente para pensar que se uma criança ela é amamentada no peito da mãe, ela vai ter uma flora, ou seja, um grid ali, né? Uma seleção de bactérias boas. Quando ela não é amamentada no peito ao peito, né? Por vários motivos, que seja por opção da mãe, enfim, né? Ou então por outras situações, a criança então passa a ter uma outra flora, que é proveniente então do objeto que é colocado para que ela se alimente. E aí a gente para pensar nisso. Pensem um pouquinho sobre isso e a gente vai para frente. Como é produzido então o leite materno? Aqui eu coloquei para vocês um infográfico mostrando direitinho a produção do leite materno, né? Ali desde o início da produção do leite, né? Passando ali pelo início do hipotálamo, indução, produção de prolactina, né? E aí, esse material todo, as glândulas que produzem o próprio leite e assim por diante. O escoamento e aí passa para a criança. Bom, eu gostaria que vocês parassem o vídeo e dessem uma olhadinha nesse material, certo? E eu chamo a atenção de vocês para esse detalhe aqui, ó, né? O que seria o leite materno, tá? Então, ali, ó, 88% de água, 7% de lactose, 3,8% de gorduras, 0,9% de proteínas, 0,3% anticorpos, vitaminas, minerais, entre outros. Então, o leite materno é formado basicamente por água, gordura, proteína e lactose, que é o açúcar. Mas sua composição pode variar com a duração da mamada. Os primeiros jatos são ricos em proteína e lactose. E depois de uns 10 minutos, aumenta bastante a fração da gordura, tá? Gostaria que vocês dessem uma lida, parassem um pouquinho o vídeo, dessem uma lida nesse material, porque é muito legal, tá? E é interessante para a informação de vocês. Bom, vamos para o restante, né? Outras cepas de streptococcus também aderem fortemente às gengivas, mas não aos dentes. Então, a gente tem que ver ali onde estão os micro-organismos, nas bactérias. Nos dentes, na gengiva, na língua. A flora normal, então, oral, pode causar danos aos hospedeiros, uma vez que algumas dessas bactérias são parasitas, que possuem um grande potencial patogênico. Se certas bactérias orais são capazes de invadir tecidos não acessíveis a elas normalmente, uma infecção pode acontecer. Coloquei para vocês aqui, ó, a colonização das superfícies dentárias, né? As colônias estão crescendo em uma superfície dentária inserida na boca por 6 horas. Então, aqui vocês podem ver as bactérias se multiplicando. A placa dentária, que é o material aderido ao dente, consiste predominantemente de células bacterianas, aí cerca de 60% a 70%, e ainda de polímeros salivares, entre outros produtos bacterianos extracelulares. A placa forma uma espécie de biofilme, nós já estudamos os biofilmes, né? Que podem alcançar, então, aí cerca de 300 a 500 células na superfície de um dente. As cáries dentárias são a destruição do esmalte dentina ou cemento dos dentes devido a às atividades bacterianas. As cáries são iniciadas pela direta desmineralização dos dentes, pelo ácido lático e outros ácidos orgânicos acumulados na placa dentária. E eu coloquei para vocês ali a imagem, a ilustração de um dente saudável, humano, né? E aqui os estágios da cárie. Tá? Então, no primeiro estágio, nós temos ali um dente saudável, com placa, ou seja, com bactérias ali sobre o dente, né? No segundo estágio, nós temos a cárie no esmalte, ou seja, na superfície do dente. Depois, uma cárie mais avançada, a cárie na dentina e depois a cárie na polpa. Então, um dente com acúmulo de placa nas áreas difíceis de limpar. Em segundo, a cárie começa à medida que o esmalte é atacado por ácidos formados por bactérias. Então, o início da cárie, na verdade, são os ácidos que começam a desmanchar, né? Destruir, então, esse esmalte. Num terceiro momento, a cárie avança através do esmalte, depois a cárie vai até a dentina, chegando à polpa e formando, então, os abscessos nos tecidos que circundam a raiz. E é assim que se formam as cáries. E aqui eu coloquei para vocês
sobre os estágios da doença periodontal, que é um problema bem sério atualmente, né? Então, a gente percebe que a placa ela vai se acumulando ali entre os dentes, mas principalmente nessa área que fica em contato com a gengiva, né? E aí a gente começa a ter aquele sangramento, aquele problema ali de dor e coisa e tal. Conforme isso vai avançando, vai se tornando o que a gente chama, depois de gengivite, vai se tornando bolsas periodontais. Ou seja, ela vai regredindo, vai formando aqui uma bolsinha. No final, a gente vai ter, então, se não tratar, uma periodontite. E isso, gente, pode levar à perca do dente. Por quê? Porque ele vai saindo, ele vai chegando até a raiz. Então, isso é muito perigoso. Por isso, nós temos que visitar os dentistas, né? Com a maior vamos dizer assim, possibilidade de vezes possível por ano. Então, nós temos aqui um grid, né, uma seleção de bactérias e tudo mais, e cepas, que podem, então, dar início e ser responsáveis pelas cáries, pelas doenças periodontais e gengivite ulcerada necrosante aguda. Então, no caso das cáries, o principal é o Streptococcus mutans, né? Ele causa descoloração ou perfuração do esmalte dentário e remove, ou no caso do tratamento seria a remoção. A prevenção sempre é a escovação. Doença periodontal. Nós temos vários patógenos, mas o principal é o porfiriomas, as porfiriomas espécies, tá? Várias espécies. Sintomas: sangramento da gengiva, bolsões de pus. O tratamento: remoção da área lesionada e antibióticos, né? A prevenção sempre remoção da placa. Gengivite ulcerativa necrosante aguda. O patógeno que é responsável por isso é a Provetella intermédia. E aí os sintomas são mastigação dolorida, né, e a halitose, que seria o mau cheiro na boca. O tratamento, a remoção da área lesionada e metronidazol. E a prevenção, escovação e uso do fio dental. Bom, vamos agora para a flora normal da conjuntiva, né? Uma variedade de bactérias pode ser cultivada a partir da conjuntiva normal, mas o número de organismos geralmente é pequeno. Geralmente, Staphylococcus epidermis e as Propionibacterius acnes, Propionium bacterio acnes, são normalmente encontrados, enquanto os Staphylococcus aureus, hemófilos e as neisseras são ocasionalmente, né, uma vez ou outra, encontrados. Justamente porque nesse local nós temos a ação das lisoenzimas, que são aquelas enzimas enzimas, no caso, né, que fazem a função de limpeza desse local, atacam as bactérias. A conjuntiva é mantida úmida e saudável pelas glândulas lacrimais. Essas secreções também contêm substâncias, como eu acabei de falar, que são bactericidas, né, a lisoenzima. Há um pequeno número de micro-organismos que são chamados oportunistas, que podem, né, que geralmente vão colonizar esse local, porque eles possuem mecanismos especiais de ligação à superfície desse epitélio, que também conseguem suportar o ataque da lisoenzima. Os patógenos que podem afetar as conjuntivas são as neisseras gonorreia, que é a da gonorreia, e a Chlamydia trachomatis, que causa tracoma. Então, lembrando que a própria lágrima é uma forma de proteção. Flora normal do trato urogenital. A bexiga, gente, geralmente ela é estéril, normalmente, né? Mas a flora da uretra anterior pode ser habitada por uma flora normal constituída geralmente de Staphylococcus epidermidis, alguns Streptococcus alfa-hemolíticos, entretanto em quantidade não abundante. Além disso, algumas bactérias entéricas podem ocasionalmente ser encontradas na uretra anterior. A vagina, ela é colonizada logo após o nascimento da criança por coronabactérias, Staphylococcus, Streptococcus não pyogenes, Escherichia coli, que é uma bactéria, e além disso, uma bactéria chamada bacilo de Donderlein, que são os lactobacilos acidófilos, né? Durante a vida reprodutiva, da puberdade até a menopausa, o epitélio vaginal contém glicogênio, devido à ação de estrógenos circulantes, que são os hormônios. Os bacilos de Donderlein
vão predominar nesse período, né? E são capazes de inibir a colonização da maioria dos micro-organismos. Estes são os bacilos, então, de Donderheim. Então, nesse momento da vida, a maior parte da vida da mulher, há essa proteção, tá? No caso dos homens, há uma significativa diferença de micro-organismos, mas é muito, muito, muito pequena, certo? E aí nós também compartilhamos essa flora no momento em que temos relação sexual. Então, geralmente, quando o homem e mulher iniciam a vida sexual, dependendo da pessoa com que eles estão se relacionando, eles acabam compartilhando boa parte dessa flora genital. Flora normal do trato gastrointestinal, né? Nesse local, então, ela tem uma composição diferente de diferentes espécies, né? As diferenças nessa composição são influenciadas também pela idade, dieta alimentar e a condição cultural. Devido à alta acidez do suco gástrico, somente pouquíssimas bactérias podem ser cultivadas a partir do estômago normal. O intestino delgado proximal possui relativamente uma pouca flora gram-positiva, constituído principalmente de lactobacilos e enterococos fecales. Coloquei para vocês aqui uma imagem, para vocês terem uma noção de quais são as bactérias de acordo com a localização dentro do trato gastrointestinal. Então, as bactérias que podem ser identificadas até o momento, né, no caso do esôfago, mais ou menos, a Provotella, Streptococcus, Veillonella. No caso aqui dessa região do estômago, nós temos a Helicobacter e dentre elas a espécie pylori, que é a H. pylori, que é causadora da gastrite bacteriana, a Proteobacteria, Bacteroides, Bacterodetes, né? Actinobactérias, fusobactérias. Abaixo disso, no intestino, né? Nós temos ali, a partir da proximal do ilho, jejuno, geralmente a gente só tem enterococos e lactobacilos, do duodeno até o jejuno, né? Enterococos e lactobacilos. No caso do intestino grosso, tá? Nós temos bacteroides, bifidobacterium, clostridium, enterobacter, enterococos, escherichia, eubacterium, klebsiella, lactobacillus, Metanobacter, que é de um grupo chamado Archaea, que nós já estudamos, das arqueias, né? Peptococcus, Peptostreptococcus, Proteus, Ruminococcus, Staphylococcus e Streptococcus. Então, é uma infinidade. E essas são apenas aquelas, é claro, que são possíveis de serem cultivadas, né, semeadas, multiplicadas em laboratório. Sabe-se que o microbioma humano é muito maior que isso, principalmente o intestinal. Haja vista que nós não conseguimos, né, multiplicar a maioria das bactérias em laboratório por falta de conhecimento das condições que elas precisam. Aqui nessa imagem, é bom que vocês observem, né, que, por exemplo, no estômago, essas bactérias que conseguem sobreviver no estômago, elas conseguem sobreviver ao ácido clorídrico, que é esse carinha aqui que é o HCl, né? E o pH dele é 2, em torno de 2. Então, é muito ácido. Já nessa área que nós chamamos de intestino delgado, composto pelo duodeno, jejuno e ilho, né, parte do duodeno, nós temos aí a continuação da digestão, absorção de monossacarídeos, aminoácidos, ácidos graxos e água. E o pH varia entre 4 e 5, ainda é ácido. Lá no intestino, o pH médio é 7, mas pode chegar a 9. Né? E lá acontecem a absorção dos ácidos biliares e a vitamina, a absorção, né? E a vitamina B também. Na parte distal do intestino delgado, contém um grande número de bactérias, e além dos lactobacilos e streptococcus, ainda podem ser encontrados os coliformes e bacteroides. A flora normal do intestino grosso, no cólon, é quantitativamente similar àquela encontrada nas fezes, por isso que a gente analisa as fezes também. As populações bacterianas no cólon alcançam níveis de 10.000 unidades, no caso, por ml de fluido. Os coliformes são os mais proeminentes e streptococcus, clostrídeos, lactobacilos podem ser regularmente encontrados, mas as espécies predominantes são os anaeróbicos, os bacteroides e os lactobacilos. Esses organismos podem exceder em quantidade, Escherichia coli numa porção de 1 para 1.000,
ou 10 mil. Então, a gente sabe que é uma quantidade muito grande. É sabido agora, então, que a quantidade significativa de anaeróbios metanogênicos, né, é acima de 1.000 por grama de fezes. Também reside no colo de humanos. E eu coloquei para vocês, depois vocês dão uma paradinha no vídeo e dão uma olhadinha nessa tabela, tá? Aqui vocês vão encontrar, então, os patógenos, os sintomas que eles causam no caso de uma infecção, uma intoxicação, o teste que nós utilizamos para identificá-los, o tratamento e as possíveis doenças que podem acometer de acordo com o micro-organismo. Ok? Então, ó, uma paradinha para vocês olharem, para vocês pararem o vídeo nesse momento e darem uma boa olhada nisso. Aqui eu coloquei uma imagem da H. pylori, da Helicobacter pylori, levando à ulceração da parede do estômago. Então, o que é que ela faz, né? Ela, na sua atividade microbiana metabólica, ela produz amônia, né? E aí ela vai neutralizando o ácido clorídrico, fazendo com que esses locais, então, acabem sendo diminuindo essa mucosa, né? Essas células acabam diminuindo o muco e elas aderem a esse local, formando, então, possivelmente a ulceração do estômago, dessa parte mais interna do estômago. Ok, gente, terminamos então esse conteúdo. Nas próximas aulas a gente vai conversar sobre eles, sobre esse conteúdo, tirar as dúvidas e mais à frente a gente tem outras atividades. Um abraço, né? Um grande abraço a vocês, cuidem-se, fiquem bem, até mais!